E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Lembro também que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro. E hoje, nessa terça-feira, tem jogo da seleção brasileira, né? Uruguai e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E a Betfair está oferecendo uma mega cotação para essa partida para que o Neymar acerte pelo menos um chute no alvo. Se isso acontecer, tá pagando aí 2.0. A odd é muito boa, até considerando o estilo de jogo da seleção brasileira, né? A bola tá sempre no pé do Neymar, ele sempre finaliza 1, 2, 3 vezes por partida, especialmente na seleção brasileira, né? A média dele nas atuais eliminatórias são de mais de 2 chutes ao alvo por jogo. Essa promoção é válida tanto para novos clientes quanto para clientes já cadastrados no site da Betfair, tá? Então clica aqui no link da descrição, confere lá todos os termos e condições que você vai tirar todas as suas dúvidas. E o que eu sempre lembro, hein, galera? Aposta com responsabilidade para se divertir. O Cruzeiro treinou nessa manhã de terça-feira lá na Toca da Raposa, tendo em vista o jogo da próxima quinta, né? Cruzeiro e Flamengo, 19 horas lá no Mineirão. Inclusive os garotos que foram promovidos do Sub-20 participaram do treinamento. São 6 jogadores da categoria de base, eu até acho que poderiam ter subido mais, né? Mas nesse momento estão integrados aí o Juan Santos, zagueiro, que chegou a jogar pelo profissional ano passado, aquela partida contra o Novo Horizontino pela Série B. A gente tem como jogadores de meio campo o Japa e o Henrique Rodrigues. Esses dois ainda não jogaram pelo profissional. E até considerando o péssimo desempenho do nosso ataque, 3 atacantes do Sub-20 foram integrados, né? O Robert, que a gente já conhece, já jogou 3 partidas pelo profissional inclusive. O Robert não apareceu nas imagens que o Cruzeiro divulgou dos trabalhos no campo, mas ele apareceu no vídeo que o Cruzeiro soltou, né? Fez trabalhos internos, academia, deve estar com algum desgaste, por isso não foi pro campo. Mas o João Pedro, que ficou no banco na partida contra o Cuiabá, né, acabou não jogando pelo profissional, entrou no segundo tempo da final da Copa do Brasil e deu assistência pro segundo gol, fez os trabalhos lá com o elenco principal, assim como o Fernando, né? Esse aí não tem nem como não subir, 26 gols e 10 assistências na temporada pelo Sub-20. Precisa ter uma oportunidade no jogo contra o Flamengo, não digo como titular, mas pelo menos entrando no segundo tempo, esse cara tem que estar envolvido. E como eu já falei em outras oportunidades, eu não espero muita coisa taticamente do Zé Ricardo, eu não acho que ele vai fazer nenhum esquema muito inventivo, mas eu tava lembrando do último jogo em que o ataque do Cruzeiro funcionou de uma forma animadora, né? Eu acho que foi aquele empate 3-3 contra o Atlético Paranaense. Naquele dia, o Cruzeiro jogou com qual esquema tático? Tinha uma espécie de losango ali no meio-campo, né? O trio de meio-campistas que o Pepa sempre utilizava, mas em vez de ter um atacante, né, um falso 9, jogava ali o Matheus Vital naquela oportunidade, né? Que ele era um falso 9, mas que voltava, fazia um falso 10 também. E aí a gente tinha os 2 pontas, que naquela oportunidade foram Arthur Gomes e Wesley, como jogadores que fechavam a linha no momento sem bola, mas que tentavam atacar as costas da defesa adversária, né? Jogar na profundidade, e funcionou. O Wesley fez gol e deu assistência, o Arthur Gomes fez 2 gols. E acho que esse é um esquema que poderia ser interessante para o Cruzeiro tentar resgatar, primeiramente para povoar mais o meio-campo. Acho que se o Cruzeiro tentar entrar num embate físico contra os zagueiros do Flamengo, a gente vai perder independente de quem seja o jogador escolhido, porque o Cruzeiro não tem nenhum centroavante à disposição. Tem alguns atacantes que podem jogar centralizados, mas eles não têm essa capacidade toda para fazer pivô, para jogar de costas pro gol. E esse esquema tático não seria uma novidade para os jogadores da base também, tá? Porque em algum momento da temporada o Fernando Seabra montou o Sub-20 do Cruzeiro jogando nessa formação, né? O camisa 10 então era o Vitinho, que segue lá no Sub-20, muito bom jogador, e a dupla de ataque era justamente o João Pedro, mais pela direita, e o Fernando, mais pela esquerda. Aí aquela coisa, quando você está construindo uma jogada pela direita, o ponta esquerda vira uma espécie de centroavante. Quando a jogada é construída pela esquerda, o ponta direita ocupa a área. É interessante. Esses atacantes da base já jogaram desse jeito e o pessoal do profissional também. O jogo contra o Atlético Paranaense, o Nicão entra no segundo tempo e entra muito bem no jogo, como um atacante ali pela direita. Qual é a principal posição do Bruno Rodrigues? Um atacante pelo lado esquerdo. E aí já fazendo um apelo, viu, Zé Ricardo? Bruno Rodrigues titular, pelo amor de Deus, né? É barbantinho e não sei o que, pode ser, pode, assim, tem críticas a fazer ao Bruno Rodrigues, mas é indiscutível, ele é o melhor atacante do Cruzeiro esse ano, esse cara precisa voltar a jogar. E pensando no setor de meio campo, o Zé Ricardo também vai ser obrigado
obrigado a fazer mudanças, tá? O Lucas Oliveira, que jogou como um primeiro volante ali, né, e fez uma boa partida contra o Cuiabá, tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A mesma coisa acontecendo com o Felipe Machado, que também tá suspenso. É o primeiro jogo do atual Campeonato Brasileiro que o Felipe Machado não vai participar, tá? Ele é o único atleta do Cruzeiro que tinha participado de todos os jogos, agora tá suspenso, obrigatoriamente vai ficar de fora. Mas se tem gente suspensa, tem gente voltando de suspensão também, né? Esse primeiro volante do Cruzeiro vai ser o Matheus Jussa, né, que era titular do time, ficou fora do último jogo justamente pelo terceiro amarelo, volta a ser ali o cabeça de área do Cruzeiro. E aí, para uma próxima partida contra o Atlético, ou para sequência, depende do rendimento, né? Porque eu gostei do Oliveira como volante, eu acho que não é algo pra gente descartar, mas contra o Flamengo o titular é o Matheus Jussa. O Lucas Silva, que é titular desse meio campo, passou mal lá em Cuiabá, precisou sair do intervalo, mas tá treinando normalmente, tá recuperado, certamente vai pro jogo, tá? E aí fica a questão, né? Nós vamos jogar só com 2 volantes contra o Flamengo. Mesmo sendo uma partida em casa, eu acho que o Cruzeiro precisa povoar mais esse meio campo e colocar um outro volante para dar um pouco mais de liberdade para o Lucas Silva, porque o Lucas Silva é um cara que tem uma capacidade de organização desse meio campo, especialmente se a gente puder ter Lucas e Matheus Pereira. Eu acho que esses 2 jogadores precisam ter um pouquinho mais de liberdade para dialogar. Quem acompanha o canal sabe muito bem qual é a minha opinião sobre o Matheus Vital, né? É um jogador que até tem a sua utilidade quando o Cruzeiro quiser cozinhar o jogo, valorizar mais a posse de bola, mas é um meio-campista que não é bom nem na criação nem na marcação, então eu não acho que esse tipo de jogador possa ser titular do Cruzeiro. E até pensando nessa liberdade para o Lucas Silva, eu acho que o Cruzeiro precisa ter um volante que tenha um pouco mais de capacidade de marcação. E aí a gente chega no Fernando Henrique. Ele cumpriu a suspensão pela expulsão contra o América, mas será julgado na quinta-feira pelo STJD e pode pegar até 6 jogos de gancho caso seja condenado por uso de força incompatível. Acho que ninguém questiona que a entrada do Fernando Henrique foi muito forte e foi realmente para cartão vermelho, né? Mas eu não vi nele maldade, tipo, entrei para quebrar. Não, eu achei que ele errou o tempo de bola, acabou acertando o adversário e foi merecidamente expulso. Espero que o tribunal não seja aí muito rigoroso, né? Não tem por que colocar uma grande suspensão a mais pro jogador. Acho que cumpriu um jogo, tá tudo certo, né? Pelo amor de Deus, STJD. E um detalhe que algumas pessoas podem ter dúvida é que o julgamento é na quinta e o jogo também é na quinta. Nesses casos, ainda que o Fernando Henrique seja punido, o jogo de quinta-feira ele pode jogar caso o treinador queira. Aí ele passa a cumprir a suspensão a partir do primeiro dia útil seguinte, né? Então, se porventura ele tomar mais um jogo de suspensão, ele tem que cumprir contra o Atlético e pode jogar normalmente contra o Flamengo. E sabe que eu não acharia um absurdo o Fernando Henrique jogar como titular essa partida contra o Flamengo? Quando o Zé Ricardo foi perguntado, disse que ele treinava muito bem, que ia ter uma oportunidade. A gente tá sem volantes agora, tá precisando, e tem o Fernando Henrique e tem o Ian Lucas, né? O Ian Lucas até entrou no finalzinho ali da partida contra o Cuiabá, mas parece ser o último da fila de preferência do Zé Ricardo. Eu gosto do futebol do Ian, queria ver o Ian mais minutos em campo, acho que se começar com o Fernando Henrique ou com o Ian Lucas, pra mim tá beleza. A questão é que o Fernando tem um pouquinho a mais de experiência, né? Ele jogou algumas partidas de Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, chegou até a jogar partida de Libertadores também, então ele tem um pouco mais de vivência e até fisicamente é um jogador um pouco mais maduro do que o Ian Lucas também, tá? E assim, mas o Fernando Henrique foi expulso, ele é doido. Gente, foi um lance, sabe? Eu não acho que ele seja violento, que isso seja uma coisa que vá acontecer constantemente. É só o Zé Ricardo, se escolher o Fernando Henrique, falar, irmão, calma, sabe? Calma, joga o jogo, vai de boa, marca firme, mas não dá esse tipo de entrada, né? Não dá margem, especialmente depois de um primeiro cartão que você já tomou. E as novas alternativas para o setor são Japa e Henrique Rodrigues. O Henrique já jogou como volante, embora tenha aí mais características de meia, ele chega muito bem na área e tem ótima finalização, inclusive na cobrança de bolas paradas. O Japa faz mais de uma função, ele era camisa 10 no Sub-17, virou volante no Sub-20 e fez partidas muito boas como um lateral esquerdo que ajuda na construção de jogadas por dentro. E sendo bem sincero, eu duvido muito que o Zé Ricardo vai ter a coragem de botar um dos dois como titular do time do Cruzeiro. Eu até acho que eles poderiam jogar essa partida, ainda mais nesse esquema que eu tô falando aqui, com 3 homens de meio campo, né? O Jussa mais plantado ali, o Lucas Silva saindo um pouco mais. Tanto o Japa quanto o Henrique podem formar esse trio de meio campo aí, sem problema nenhum. Inclusive, acho que se o Zé Ricardo dá uma oportunidade, esses caras vão entrar em campo
campo com sangue no olho, assim, para aproveitar a chance como oportunidade da vida mesmo, tá? Inclusive até participei de uma live ontem, né, do canal do Ulisses Magnus lá, com o Genta e com o Fabrício, e eu perguntei sobre isso pro Fabrício, né, que puta jogador, fez gol no 6x1 e tudo mais. Campeão brasileiro, Copa do Brasil, uma pá de título, não é craque de campeonato mineiro igual eu fico pegando no pé dele, mas eu perguntei pra ele sobre isso, quando ele tava lá na base do União São João, né? Como que era esse negócio, essa expectativa de treinar, de jogar com o profissional. E foi o que ele falou, cara, assim, gente, esses moleques estão vivendo o sonho. O cara tá se preparando desde criança para ter uma chance de jogar no profissional. Vocês acham que esses caras estão com medo de ser queimado? Acho que se tem algum medo nesses jogadores da base do Cruzeiro é o medo da chance não chegar, saca? É o medo de estourar a idade e não ter a oportunidade de jogar de fato pelo Cruzeiro. Caras que estão desde a infância aí há tantos anos na Toca da Raposa esperando por essa chance, tá? E falo do Henrique, do Japa, como poderia falar de qualquer outro deles aqui. Não são volantes ali de contenção, caras de marcação, mas até pela vontade de jogar no profissional do Cruzeiro, certamente esses caras entregariam um nível de intensidade muito bom e que o Cruzeiro tá precisando, né? Uma energia nova nesse meio campo, correr mais, mostrar mais vontade, mais tesão mesmo de vestir a camisa do Cruzeiro, porque se isso acontecer, se o time voltar a mostrar a postura que teve contra o Botafogo, por exemplo, a torcida vai jogar junto. E uma outra posição que se tornou problemática é a lateral direita, visto que provavelmente o William não poderá jogar pela concussão. A disputa fica entre Palácios e Wesley Gasolina, mas provavelmente jogará o colombiano. Imagino que se o William ficar mesmo fora da partida, o Wesley Gasolina deve figurar entre os relacionados, mas começando no banco, né? O Wesley Gasolina que não joga há mais de 7 meses, desde que rompeu o ligamento do joelho, não acho que ele vai voltar sendo titular do time, né? Essa volta costuma ser progressiva na maciota e eu acho que tem que ser assim mesmo. E aí já bate aquela preocupação, galera. Palácios marcando Bruno Henrique, né? Porque o Bruno Henrique é o atacante que cai ali pelo lado esquerdo do Flamengo. E sim, eu sei, é assustador. É claro que a gente deve considerar que marcar o Bruno Henrique, né, com o arranque que ele tem, é muito difícil para qualquer lateral, mas o William é um jogador experiente que a gente vê que ele tem as manhas, né? Ele sabe lidar com esse tipo de jogador para não ter grandes problemas, grandes percalços ali, para não sofrer demais. O Palácios tem passado muita dificuldade para marcar qualquer um. E esse é um dos fatores que me faz pensar que o Cruzeiro precisaria ter mais um jogador de meio campo ali pelo lado direito, né? Fernando Henrique, Ian Lucas, Henrique, enfim, tem que ter um outro cara ali para ajudar um pouco nas coberturas ao Palácios, né? Porque no mano a mano com o Bruno Henrique vai ser difícil pro Palácios, como seria pro Gasolina ou para qualquer outro, e o Neres não é um zagueiro rápido, né? Um zagueiro de coberturas curtas. Então a gente precisa ter um volante se aproximando ali para ajudar, porque time bom, gente, defesa boa é defesa bem organizada, é um ajudando o outro, fazendo as coberturas, é não dar espaço, né? É evitar o mano a mano. E o Marlon falou após o treino de hoje ao canal oficial do Cruzeiro no YouTube sobre a necessidade de conquistar essa primeira vitória no Mineirão, que todos precisam caprichar mais para conseguir os pontos e dar uma resposta positiva ao torcedor que tem comparecido e apoiado a equipe. E acho que o discurso do Marlon, ao contrário do que outros jogadores falaram ultimamente, tá bem afinado com a situação, né? Ele diz que entende a torcida tá impaciente e tudo mais, que eles têm que correr mais, tem que correr dobrado, se não der na técnica tem que ir na vontade, na raça, e é basicamente isso, gente. Se for para competir qualidade técnica, o Cruzeiro não tem chance contra o Flamengo, mas na vontade o Cruzeiro pode igualar, pode superar e não tem nada que impeça o Cruzeiro de ganhar do Flamengo, gente. É jogo, é 90 minutos, é 11 de cada lado ali, né? E se o Cruzeiro fizer um jogo com a mentalidade certa, combativo, pode sim ganhar. E a torcida pode ter um papel decisivo nisso, né? Fazer do Mineirão um ambiente hostil para o Flamengo, não para o Cruzeiro, como tem sido ultimamente. Eu sei que é muito mais culpa de quem tá dentro de campo do que da torcida, mas a gente tem que ter um pouco mais de paciência, porque os caras são melhores que a gente, tá? Então nós vamos ter que ajudar de todas as formas possíveis com a maior paciência do mundo. É guerra, tá valendo a permanência na Série A e qualquer ponto faz diferença. É claro que ninguém quer que o Cruzeiro empate com o Flamengo, a gente quer a vitória, mas dependendo das circunstâncias, até um empate também não é um absurdo, tá? Olha quem tá do outro lado. Hoje teve manifestação de torcida organizada também, né? Reclamando especialmente de Rafael Cabral e Wesley pela reação àquele torcedor que tava reclamando com a galera ali depois do jogo, dando uma cobrada bem de leve, por sinal, né? Os jogadores não tiveram uma reação muito adequada, mas ainda assim eu acho que a gente não precisa nem deve dar muito espaço para esse tipo de situação por um motivo muito simples. Torcida organizada faz muita diferença e é muito importante num clube de futebol para dois momentos especialmente.
para fazer festa, né, para fazer o estádio realmente fluir, pulsar, jogar com o time. Nisso, torcida organizada é muito importante, e para cobrar também. Eu super entendo, acho que tá certo, tem que cobrar. O que me incomoda é que as pessoas que quase acabaram com o Cruzeiro lá em 2019 não foram cobradas, né? Estão andando de boa aí para cima e para baixo, desfilando por Belo Horizonte, não houve cobrança. Então, como eu não entendo muito bem qual é o critério para cobrar ou para não cobrar, eu calo minha boca e encerro o vídeo por aqui. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!